satélites, a equipe poderia precisar sua posição e ter a certeza de que estaria mirando no local certo no céu onde eles precisariam atingir. Mês após mês, os pilares vão ficando mais altos. Finalmente, em novembro de 2003, eles alcançam a altura total. Com 245 metros de altura, o Pilar 2 se torna o pilar mais alto do mundo. Mas será que esse pilar, que quebrou um recorde em altura, está onde deveria estar? Por incrível que pareça, está exatamente sobre o alvo, dentro de 2 centímetros de margem. É hora do champanhe e de uma grande comemoração. Contra todas as previsões, eles estavam um mês à frente do prazo, mas a equipe não podia se dar ao luxo de relaxar. O próximo estágio do projeto seria a parte mais difícil de ser construída. A fase 2 da construção da ponte mais alta do mundo envolveu a colocação de uma rodovia de 2,5 km, pesando 36 mil toneladas, em cima dos pilares e 270 metros acima do rio Tar. Os construtores da ponte sabem do perigo em trabalhar nessa altura. Mais de 34 pessoas morreram construindo a ponte do Brooklyn, em Nova York. Outras 35 morreram em 1970 na ponte Westgate, em Melbourne, na Austrália. E um ano depois, 13 trabalhadores morreram quando a ponte de Koblenz, na Alemanha, caiu no Reno. Pensando nessas fatalidades, a equipe decidiu fabricar todo o passadiço na segurança da terra firme. Isso significou construir o passadiço em aço, o que em teoria seria muito mais seguro do que levantar grandes seções de concreto a centenas de metros de altura até a sua posição. Só havia um problema. Ninguém nunca tinha colocado o passadiço de uma estrada sobre pilares a essa altura, muito menos com mais de 2,5 km de comprimento. No final, apenas um fabricante de aço teve a coragem de encarar esse desafio colossal. Eiffel, a companhia de aço montada pelo grande engenheiro francês. Eiffel construiu o que um dia já foi a ponte mais alta do mundo, a Ponte Garabit, no sul da França. Isso antes de fazer a moldura para a Estátua da Liberdade em Nova York e, é claro, construir a torre que é a sua assinatura em Paris. Mas apesar da experiência da empresa, o gerente da Eiffel sabia que estava correndo um sério risco. Foi um risco para a companhia porque se houvesse um erro, se algo não desse certo, seria o nome da companhia em jogo. Eles fabricaram as enormes seções que formaram o passadiço da ponte nas usinas de aço da empresa. Esse imenso quebra-cabeça envolveu a fabricação de 2.200 seções separadas, pesando até 90 toneladas cada e algumas com 22 metros de comprimento. Sua precisão foi medida com laser, dentro de uma fração de 1 milímetro. Os enormes tubos quadrados são a parte central que deveria tornar o passadiço rígido. Os painéis triangulares laterais serão soldados de cada lado para criar a largura de uma rodovia de 4 pistas. Para cumprir o prazo apertado, Bonomo automatizou a produção com um robô soldador de 2 cabeças e com uma máquina cortadora de plasma. Cada padrão de corte é programado dentro do computador. Depois, a máquina automaticamente corta seu caminho pelo aço. A tocha alcança escaldantes 28.000 graus centígrados. Isso é 5 vezes a temperatura do centro da Terra. Os cortes e as soldas foram a parte mais fácil. O mais difícil foi levar essas seções monstro a quilômetros de distância até Millau. O caminho teve que ser planejado com precisão para evitar grandes danos. A polícia coordenou a segurança e abriu espaços.
Mesmo com esse nível de preparação, parecia que alguns obstáculos estavam perto demais. Esse evento nunca tinha sido visto antes. Para construir a ponte foram precisos mais de 2.000 extraordinários comboios. Os componentes chegaram aos locais de montagem, um de cada lado do vale. Aqui, as peças do enorme quebra-cabeça foram soldadas para formar as duas metades do passadiço. Mas colocar essas duas metades sobre o vale, em cima da ponte mais alta do mundo, seria o maior desafio. Eles seriam a primeira equipe a colocar uma via expressa sobre pilares mais altos que um arranha-céus de 80 andares. E para levar a construção da ponte além de qualquer outra coisa antes tentada, eles planejaram colocar o passadiço de 2,5 km sobre duas peças colossais. O engenheiro-chefe da ponte, Jean-Marie Kremer, foi um dos poucos que acreditaram que isso poderia ser feito. Nem os engenheiros que conhecem bastante esse método acreditavam que fosse possível. Se a equipe tivesse errado nos cálculos, toda a estrutura teria caído sobre o vale. Encontramos uma solução para a construção, que foi colocar uma ponte de ambos os lados. Uma parte no Planalto Larzac e uma no Planalto Rouge. E depois empurrá-las para fazer com que se encontrassem aqui, sobre o rio Tarn. Algumas pontes menores usam uma técnica parecida. Um conjunto poderoso de soquetes hidráulicos literalmente bombeia o passadiço de um lado a outro. Mas Millau seria a ponte mais longa sobre os pilares mais altos do mundo e os resultados poderiam se transformar numa tragédia. Seu passadiço é tão delgado que poderia dobrar e cair se a envergadura entre cada pilar tivesse mais de 342 metros. O mais longe que alguém já tinha ido era menos da metade dessa distância. A primeira parte da solução foi simples. Encaixar um pilar de modo que seus cabos sustentassem a parte da frente do passadiço à medida que ele fosse sendo posto sobre o vale. Depois seria a vez de construir torres de aço de sustentação provisórias que reduzissem a envergadura até 171 metros, uma distância mais fácil de se lidar. Essas torres de aço por si só já foram feito da construção civil. A maior, a 170 metros de altura, é a mais alta já construída, e elas precisavam carregar uma enorme carga. 7.000 toneladas, à medida que a borda principal do passadiço e o primeiro pilar de 90 metros deslizassem para a lateral. Empurrar simplesmente esse peso enorme sobre a parte de cima dos vulneráveis pilares poderia fazê-los cair e se esmagar contra o chão. Este seria o cenário de um pesadelo. Se fizéssemos um lançamento convencional, correríamos o risco de derrubar os pilares como os pinos num jogo de boliche. Alguém precisava reinventar a maneira pela qual este tipo de ponte é feito. Essas pessoas foram Marc Buonomo e Jean-Marie Kremer, que surgiram com um plano. O princípio básico pode ser demonstrado com uma pesada caixa e uma mesa de oscilação. Com um lançamento normal, a gente correria o risco de derrubar os pilares. Quero avançar o passadiço sobre o pilar, mas se eu empurrar o passadiço daqui, dessa parte, eu poderei derrubar os pilares, porque eles são altos demais. A ideia é instalar um sistema de lançamento em cima do pilar. E dessa maneira, se eu empurrar o passadiço, ele não terá efeito sobre a estabilidade dos pilares. E eles não cairão. O truque foi usar uma série de sistemas de lançamento para levantar o passadiço e levá-lo para frente. Cada sistema usa 2 blocos com bordas moldados sob cada lado do passadiço. A borda superior é levada para a frente por um soquete hidráulico. Ela escorrega para cima da borda mais baixa, ao mesmo tempo levantando o passadiço de seus apoios e fazendo com que ele avance 600 milímetros. A borda mais baixa então retrai, deixando o passadiço em cima de seus apoios. A borda superior retorna à sua posição original e todo o ciclo recomeça.
4 desses equipamentos inteligentes são colocados em cada pilar, todos programados para funcionar exatamente ao mesmo tempo. O resultado é que juntos eles levantam toda a estrada e levam-na para frente, mas se um deles cair ou for mais depressa ou devagar que os outros, poderá causar uma tragédia. A força poderá ir separando os pilares da ponte até que eles caiam. Quando você está lá em cima e vê a ponte a 300 metros abaixo, você se pergunta, será que foi uma boa ideia? O futuro de todo o projeto estava agora em um protótipo e ele nunca tinha sido testado. É manhã do dia 26 de fevereiro de 2003, o dia decisivo para a ponte mais alta do mundo. Tudo está prestes a ser testado. A flexibilidade do passadiço, a força dos pilares temporários e principalmente o sistema hidráulico pioneiro. Até Buonomo, o responsável pelo lançamento, tinha suas dúvidas. Nunca tinha sido feito antes e eu tenho que confessar que tive medo que não funcionasse. O bombeamento começa, os pistões começam a empurrar e o passadiço começa sua enorme jornada cruzando o vale. Quando ouvi dizerem que os motores estavam funcionando, pus meu dedo no passadiço e senti ele se mover. A cada 4 minutos, o passadiço avançava 600 milímetros sobre o vale. Seu progresso foi acompanhado, mas ainda havia uma grande preocupação no ar, à medida em que a equipe observava o passadiço sem apoio nenhum atravessando o vazio. O passadiço acaba chegando em segurança ao primeiro pilar. Agora são 204 metros a menos, mas ainda faltam 2.256. O sistema de lançamento parecia estar funcionando como planejado. Os engenheiros estavam otimistas, mas à medida em que o passadiço avançava no espaço, ele se tornava mais vulnerável ao vento, que pode chegar a 130 km por hora neste local. Infelizmente, o passadiço tem a forma de uma asa de avião ao contrário, e o maior medo da equipe era de que essa asa simplesmente decolasse. Os engenheiros mantêm a atenção no vento e nas condições do tempo. Eles só ficam satisfeitos quando, em um período de tempo de 3 dias, o vento não passa de 85 km por hora. Aí sim eles dão um sinal verde para a equipe ir em frente e o lançamento do passadiço pode continuar. A razão para essa precaução é simples. Ventos fortes podem literalmente rasgar a ponte ao meio. Em 1940, o estado de Washington construiu uma ponte suspensa cruzando o estreito de Tacoma, no noroeste dos Estados Unidos. Ela foi inaugurada com uma grande cerimônia no dia 1º de julho. Mas as comemorações não duraram muito. A ponte tinha um grande problema: o vento. As vigas embaixo do passadiço, projetadas para enrijecer a ponte, na verdade bloquearam o vento, fazendo a rodovia balançar de maneira alarmante. Os moradores logo a apelidaram de Galloping Gantry, Gertrudes Galopante. No dia 7 de novembro, com ventos a menos de 70 km por hora, a ponte começa a balançar violentamente. Às 11 horas da manhã, a vida da Gertrudes Galopante acaba. O vento faz a ponte cair no rio. Testes em túneis aerodinâmicos agora são um procedimento padrão em consequência do que aconteceu àquela ponte. No caso da Ponte Millau, a equipe de construção analisou os ventos no Vale de Tarn durante mais de 18 meses e depois recriou as condições analisadas ali em um túnel aerodinâmico. O engenheiro Olivier Flamand ficou chocado com os resultados. A velocidade média do vento era relativamente baixa, mas a forte turbulência criava ventos de picos muito rápidos. O terreno acidentado no local cria uma séria turbulência na altura do passadiço. Os ventos chegam a 130 km por hora. Isso é a força de um furacão. A equipe testou cada aspecto da ponte para analisar os riscos.
pilares, estrutura e principalmente o passadiço. Mas o problema não era só a aerodinâmica da ponte terminada. Eles precisavam descobrir como ela iria se comportar quando estivesse sob o risco máximo durante o lançamento do passadiço. Olivier e sua equipe chegaram a uma preocupante conclusão. A de que os ventos que eles haviam medido eram fortes o suficiente para arrancar o passadiço de seu apoio e mandá-lo a centenas de metros abaixo no solo do vale.